Saudações, amigos e amigas, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal do Futuro e Procuradorias. Eu sou o Felipe Fernandes e hoje a gente vai conversar um pouquinho acerca de concurso público e direito subjetivo à nomeação. Mas antes de qualquer coisa, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, porque você assim ajuda que nosso conteúdo possa atingir mais pessoas. Pois bem, o concurso público ele está esculpido, né, está previsto ali na própria Constituição da República, no seu artigo 37, inciso 2, que condiciona o ingresso aos quadros da administração pública, como regra, a participação em um certame dessa natureza. Mas é claro que, como toda regra, né, em direito a gente sempre tem ali as nossas exceções, o concurso público ele não é uma regra absoluta, ou seja, existe a possibilidade de ingresso na administração pública por outros meios que não a prévia aprovação em concurso público. E aqui a gente traz alguns exemplos para vocês, como por exemplo os cargos em comissão, né? Aqueles cargos ali para direção, chefia e assessoramento que podem, né, em que as pessoas podem vir a ocupá-los por meio de livre nomeação e exoneração. Cargos como, por exemplo, ministros ou conselheiros dos tribunais de contas, o quinto constitucional, os juízes do TRE e os servidores temporários, aqueles admitidos por meio de um processo seletivo simplificado, conforme previsão do artigo 37, inciso 9 da Constituição da República, em casos, né, de necessidade temporária de excepcional interesse público. Aqui são alguns exemplos de quando você pode ingressar no seio da administração pública sem a prévia aprovação em concurso público. Mas lembramos, essa é a regra geral, é a prévia aprovação nesse certame. E para garantir a impessoalidade e a ampla cobertura do concurso público, é que deve ser garantida a acessibilidade, nos termos do artigo 37, inciso 1 da Constituição da República, que diz: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Mas a gente lembra que essa não é uma regra absoluta, até porque existe o condicionamento nas formas da lei. E aqui eu trago alguns exemplos para vocês de cargos privativos de brasileiros natos, né, como por exemplo ministro do STF, oficial das Forças Armadas, membro de carreira diplomática e etc., que é uma mera exemplificação. Mas é isso. Esse é o panorama prévio aqui dos concursos públicos para a gente passar para a segunda, aqui para o que mais importa no nosso vídeo, que é o direito subjetivo à nomeação. Vamos lá, você estuda para concurso público, né? Você está lá se preparando para a sua prova, passou. E aí, você tem o direito subjetivo de ser nomeado? Eu dou aquela resposta que advogado adora, né? Depende. Nós podemos identificar algumas balizas acerca do direito subjetivo à nomeação por meio da jurisprudência pátria, como, por exemplo, aqui, jurisprudência estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e disso extrair algumas regras, né? Por exemplo, se você for aprovado fora do número de vagas, como regra geral, você tem direito subjetivo à nomeação? Resposta: não. O candidato aprovado fora do número de vagas, como regra, não tem direito subjetivo à nomeação. Ainda que surjam novas vagas ou haja a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior, não é gerado automaticamente o direito subjetivo à nomeação. Veja, não é gerado automaticamente o direito subjetivo à nomeação, o que não quer dizer que ele não pode vir a ser gerado. E a gente passa para a nossa segunda parte. Se, por outro lado, você é aprovado fora do número de vagas, e no caso surjam novas vagas durante o prazo de validade do certame, haja manifestação inequívoca da administração sobre a necessidade de provimento, e não haja direito subjetivo, não haja restrição orçamentária, nesse caso, você passa a ter direito subjetivo à nomeação. Veja que existe aí uma combinação de fatores. Deixa eu ficar aqui em cima para que vocês consigam ver o número do julgado do STJ, sai ali no informativo 630. Então, o candidato passa a ter direito subjetivo à nomeação, caso a gente tenha ali o surgimento de novas vagas, a manifestação inequívoca da administração acerca daquela necessidade, e ainda assim que não haja restrição orçamentária. E é só essa regra que existe? Não, jurisprudencialmente, nós podemos identificar outras regras também, inclusive uma regra mais ampla estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
O Supremo vai lá e nos diz: quem tem direito subjetivo à nomeação, ou, em outras palavras, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exurge nas seguintes hipóteses. Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital, quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação. Então vamos supor que eu estava em quinto lugar, ele vai lá e chama o sexto, né? Houve uma preterição na ordem de classificação. Ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante o prazo de validade no certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada nos termos acima. Então vejam que o Supremo acabou fixando aqui uma tese mais ampla para falar, inclusive, daquelas hipóteses em que o candidato é aprovado dentro do número de vagas. Então a gente consegue aqui fazer uma quebra, né? Outro julgado interessante do Superior Tribunal de Justiça, né, e do Supremo Tribunal Federal, se refere ao candidato que estava mais bem classificado e acaba desistindo, né? Então vamos lá. A desistência do candidato melhor classificado em concurso público convola a mera expectativa em direito líquido e certo, garantindo a nomeação dos candidatos que passarem a constar dentro do número de vagas previstos no edital. Então vamos supor, eu estava em 11º lugar, só tinham 10 vagas. O candidato de número 10, lá ele vai lá e desiste. Então, nesse caso, com a desistência dele, eu passo a constar dentro do número de vagas e assim surge o direito subjetivo à minha nomeação. Mas tem ali um porém que o STJ julgou posteriormente para dizer o quê? Se essa desistência ocorre após o prazo de validade do certame, então, nesse caso, não surge o direito subjetivo à nomeação. É o que diz aqui, né? Não existe o direito líquido e certo à nomeação, caso a desistência do candidato mais bem classificado e que teria dado origem à vaga, né, do candidato, tenha ocorrido após o prazo de validade do concurso. Se a desistência dos candidatos aprovados em melhores posições se deu após o prazo de validade do certame, então isso não garante o seu direito subjetivo à nomeação. Então aqui nós temos algumas hipóteses, né? O candidato aprovado dentro do número de vagas, o candidato que foi preterido de forma arbitrária, ou o candidato ali que passou a constar dentro do número de vagas com a desistência daquele que estava na sua frente. Por outro lado, se essa desistência ocorre fora do prazo de validade do certame, aí nesse caso não exurge o direito subjetivo à nomeação. E aqui, para falar aqui de uma última hipótese que surgiu agora na pandemia da Covid-19, a gente chama a atenção de vocês, mais uma vez, observem comigo aqui. A contratação temporária de terceiros para o desempenho de funções de cargo de enfermeiro em decorrência da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 e determinada por decisão judicial não configura preterição ilegal e arbitrária, nem seja o direito a provimento em cargo público em favor do candidato aprovado em cadastro de reserva. Aqui vamos supor a seguinte situação. Você foi lá, prestou concurso público, foi aprovado no cadastro de reserva, vamos dizer, para um cargo ali de enfermeiro. E aí, nesse mês, você passou ali no ano de 2009, no ano de 2020 veio a pandemia da Covid-19, e aí o Ministério Público ele ajuizou uma ação em face daquele município para que o município tomasse providências no que tange a contratação de pessoal para conseguir dar conta da calamidade pública surgida em razão da SARS-CoV-2. Então, o que acontece? Nesse caso, ele vai contratar, a prefeitura, no caso, contratou temporários, né? Devido àquela ação judicial ajuizada pelo Ministério Público, aí você vai lá e diz assim, olha, tá aqui, eu estou aqui esperando ser chamado, vocês estão contratando temporário por causa de falta de pessoal, aqui eu tenho direito subjetivo à nomeação. O tribunal foi lá e falou exatamente o contrário, disse, não, nesse caso específico, que houve a contratação temporária em razão da pandemia da Covid-19, e ainda que tendo o agravante, né, de ter sido realizada em razão de decisão judicial, dessa forma, e nesse caso, não exurge o direito subjetivo à nomeação. E assim, esse julgado a gente pode trazer como hipótese que a gente pode espraiar para outras, né, situações também, não só no caso de um enfermeiro, mas casos análogos que a gente possa utilizar o raciocínio de forma geral e abstrata. E aqui, pessoal, obviamente nós não esgotamos o tema, né, da limitação do nosso vídeo, nós trouxemos as principais hipóteses. Espero que tenham gostado, tratamos aí um pouco de concurso público e direito subjetivo à nomeação, as principais situações, né, em que isso ocorre ou deixa de ocorrer. Esperamos que tenham gostado, caso gostou, deixa o like, se inscreve no canal, é sempre um prazer estar com vocês.
Um grande abraço e até a próxima.